Hoje é dia de trazer filmes nostálgicos de terror que passavam no Cine Trash da Band lá nos anos 90. Tem dos mais populares àqueles obscuros que você jamais escutou falar na vida. Eu sou o RB e você está no Terror de Hobby. Monster, a ressurreição do mal, Rawhead Rex, em seu título original, obra do Reino Unido dos anos 80, gravada na Irlanda. Um pesquisador está com sua família, visitando, estudando coisas, quando ele vai se ver em meio de uma maldição que desperta essa criatura com 1000, 2000 anos, sabe-se lá a sua idade, e vai aterrorizar, vai trazer marcas bem cruéis à vida do nosso protagonista. É uma daquelas obras que jamais seriam regravadas nos dias atuais. Tem umas cenas que elas são absurdas. Eu não posso nem trazer... Eu tô tentando de alguma forma, mas não dá. Tem um momento que o personagem, que o vilão, ele faz algo de um de seus escravos, que ele transforma essa criatura, que você fica enojado. Você fala, o que eu tô assistindo? Por que eu tô assistindo um filme desse, que mostra uma cena desse calibre? Vocês vão perceber, né? Que envolve líquidos. Pra quem assistiu já tá sabendo. Mas o filme é assustador. E ele é assustador por conta da concepção artística da criatura. Que é efeitos práticos. Ela tá sempre rosnando, gritando. O seu grito é aterrorizante também por conta própria. É uma daquelas obras que você assiste uma vez, fala, tá tudo muito bom, muito obrigado, jamais quero vê-la novamente, mas te traz um baita espetáculo aí pra quem ama o terror trash, anos 80, embora não seja trash, passou no Cine Trash, mas é um filme de bastante qualidade. Rawhead Rex, vocês me pediram muito esse filme, eu já falei uma vez, então vai lá, que é algo diferente que foge ao cerco hollywoodiano, tá aí. Monster! Perversão Assassina também passou no Cine Trash, hora do nosso psicopata favorito, Klaus Kinski. Ele interpreta um homem completamente surtado, ou seja, não está atuando. É ele mesmo que comanda esse prédio e só aluga apartamentos para jovens bonitas. É homem? Não alugo para você. É jovem, ausente de beleza? Você também tá fora. E conforme essas jovens adentram ao local, ele começa a espioná-las pelos dutos do edifício. Você se lembra lá de Duro de Matar? John McClane caçando Hans Gruber pelos dutos, a mesma coisa, só que é um John McClane das trevas, e as cenas dentro desses dutos é o que há de melhor, porque tem vários gadgets que ele vai perseguindo suas vítimas, em especial a sequência final. Ele não se contenta apenas em espioná-las, ele também atribui um destino cruel à vida de quem lhe promove algum tipo de desconforto. Longe de ser uma obra trash, porém, ela não tem aquela qualidade toda, né, aquele filme que vai te trazer uma boa história. É mais ou menos assistir o Klaus Kinski, tem até uma história da guerra, é um homem ligado àquele movimento lá da Segunda Guerra Mundial. Então vale a pena assistir, principalmente para quem gosta de um bom jogo sádico. Between the wall and hell. Crawl Space. A Maldição Raízes do Terror, outra obra dos anos 80, a história desse garoto que vive nessa fazenda e não é bem tratado por uma parte de sua família, seu padrasto e seu meio-irmão, até que cai um meteorito que passa a infectar qualquer coisa ao seu redor, principalmente a natureza, animais e aquela família. O garoto percebe isso, mas quando se dá conta, é tarde demais, o terror atinge 100%, aí é cada um por conta própria, fugindo e temendo por sua sobrevivência. Aqui, Will Wheaton, como protagonista, astro de Conta Comigo, ele não tem boas memórias de ter trabalhado nesse filme. Ele fala que o diretor o tratava mal, não se dava bem com o elenco, com exceção de seu meio-irmão, que no filme trata ele muito mal, mas ele fala que formou um laço de amizade. E a irmã do Will Wheaton no filme é sua irmã. Na vida real, ele fala que a irmã padeceu da mesma forma. 2 momentos chamaram a minha atenção nesse relato que ele trouxe. Das galinhas, que tem um momento que as galinhas atacam sua irmã. Esse segmento foi gravado pelo Lúcio Fucci. Ele dirigiu esse pedacinho. Ele fala que o Lúcio Fucci não se preocupou em momento algum com a segurança da Enoã e que as galinhas de fato provocaram machucados. Ela tinha uns 10, 9 anos. E a pior parte, essa é horrorosa, que tem um momento que o seu meio-irmão lhe atira numa pilha, vou ter que utilizar esse termo,
uma pilha de esterco. E falaram pra ele, não, vai lá, é uma substância, não tem cheiro, vão te atirar lá, tá tudo ok. Só que conforme ele é atirado nessa pilha, ele percebe que ali de fato é esterco. É uma cena nojenta e quando você tem esse relato ela fica ainda mais impactante. O filme tem suas coisas boas, é mais focado nessa visão desse adolescente lidando com sua família e com essa maldição. Ele não consegue nem internalizar aquilo como algo ruim, dado o tamanho da tragédia familiar que ele está inserido. É um filme interessante, mas que eu me sinto muito mal em indicá-lo por conta dessa experiência do Wil Wheaton. Então assista com sua consciência pesada, principalmente nessa cena da fazenda. Halloween, a Noite do Terror, ou esse clássico que todo mundo conhece, também passou no Cine Trash. John Carpenter à frente da direção, Jamie Lee Curtis ao lado de Donald Pleasence como protagonistas. Michael Myers está de volta, foge do sanatório e vai caçar Jamie Lee Curtis e suas amigas. Incrivelmente atmosférico, com aquela trilha sonora inigualável, jogo de iluminação que é de dar inveja a qualquer cineasta dentro do gênero. Uma aula de cinema, o melhor filme dessa franquia disparado, uma franquia com muitos filmes ruins. Então você quer o clássico, você quer, vou assistir Halloween, nunca vi nada na vida, assista o primeiro e o segundo, tire férias, assista o terceiro, deixa por último o terceiro, que o terceiro nem sequer pertence à franquia, se a gente considerar o Michael Myers. Aí vai assistir o H20, vai assistir o primeiro Halloween do Rob Zombie, o resto você pode envolver e jogar na lata do lixo, mas esse é um clássico supremo. E Jamie Lee Curtis, a rainha do grito no papel, que a trouxe ao estelato dentro de Hollywood, filha da Janet Leigh. Halloween, the night he came home. O monstro canibal vai na mesma linha do Monster, na caracterização espetacular da criatura. Nós vamos ter uma introdução nos anos 50, exatamente o ponto de partida dessa criatura que sai dos quadrinhos, mata seu criador. Nós vamos avançar algumas décadas e nessa década de 80 pessoas vão frequentar essa casa, exatamente artistas relacionados ao mundo dos quadrinhos, e a criatura não está morta, ela está no porão, aprisionada, voltará para trazer o terror à vida desses personagens. Eu gosto da história, ela é muito boa, a criatura, eu falei no início, é um espetáculo por conta própria, mas atribuir esse elemento dos quadrinhos a uma história de terror, assim como a I, Madman faz, eu falei recentemente naquele compilado que eu fiz do filme dos anos 80, que traz livros, como que eu posso falar? A literatura pulp dos anos 60, esse filme consegue trazer a mesma coisa, só que com as revistinhas. E as revistinhas têm um papel essencial no início da criatura e no destino final, no desfecho, no seu fim. Uma obra perdida, uma obra, eu não sei se saiu sequência, se saiu, é muito obscura, mas eu gostaria de ter visto com um universo somente de Cellar Dweller. Massacre 2, ou em seu título original, Slumber Party Massacre 2. Essa franquia, uma trilogia, foi muito maltratada aqui no Brasil, cada filme tem um título diferente, então eu falo pra vocês, procurem o título original para cair na obra correta, sem nenhuma dúvida, né? Quando eu fui procurar pela primeira vez, sabe-se lá o que, uns 10 anos, eu fiquei perdido. Então, seguindo esse canal, você não vai padecer da mesma forma que eu. É a história de uma festa do pijama feminina que é atormentada por um maníaco com uma guitarra no formato de arma, com uma lança, um negócio absurdo. Ele parece estar conectado psicologicamente com a nossa protagonista. Nada faz sentido aqui, tem sequências oníricas, a protagonista sonhando que viu o assassino, aí tem uma cena que acontece, você acha que não é real, é algo da cabeça dela. Então não leve a sério nada da história, simplesmente se divirta com as sequências de violência, com os personagens falando frases absurdas que não tem nenhuma ligação de história. É simplesmente uma tentativa de trazer a adolescência à época que fracassada. Os 3 filmes são dirigidos por mulheres, só que o segundo e o terceiro são... O primeiro é um espetáculo, uma obra-prima, o segundo e o terceiro mais para se divertir, para colocar um sorriso no seu rosto e não esperar absolutamente nada da história. Aí você vai se divertir bastante. Então recomendo por igual os 3 filmes, e se você quiser mais
sentir falta desse universo de Slumber Party, tem o The Last Slumber Party, que como se fosse um volume involuntário, feito com baixíssimo orçamento, também dos anos 80. Boneca Assassina, esse faz jus à alcunha trash da sessão do Zé do Caixão. É uma família norte-americana que está se mudando para o México para comandar uma fábrica de brinquedos. Essa boneca que promete render muita grana, só que o galpão em que as bonecas estão inseridas é amaldiçoado, vai liberar uma maldição em cada componente. A garotinha da família, filha, pega uma boneca, leva para sua residência, e é lá que essa boneca vai trazer o mal. É uma versão feminina de Chuck com uma grande peculiaridade. Em Chuck o boneco age por conta própria. Aqui a boneca meio que vai possuir a garota e vão agir em dupla contra a família, contra a empregada da casa, a empregada que mais sofre na mão dessas duas infernais. O filme é horroroso, mas se você ama esse subgênero, vale a pena dar uma olhada, vale a pena assistir. É o pior filme que eu assisti com bonecos na minha vida. Assisti filmes dos anos 30, anos 60, anos 70, 80, 90, 2000. Esse foi o pior disparado. Skinner, eu vou censurar, infelizmente, o subtítulo, que é uma palavra sensível. O Muti. Aí você que... Muita gente assistiu esse filme lá no Cine Trash, recebi vários pedidos aqui no canal de Skinner. Já falei sobre ele, se eu não estou enganado, na minha sessão sobre filmes, melhores filmes de terror dos anos 90. É a história de um psicopata que tá com uma bolsa. A gente começa com ele chegando a uma nova casa, falando, ó, tem um quartinho para me alugar. O casal fala, tem, beleza, chega aqui. E o que acontece é que ele é um maníaco, né? Um serial killer que está fazendo vítimas pela cidade. Nessa bolsa que ele tem, são várias ferramentas que ele se utiliza para o pior que você possa imaginar. Com protagonistas o Ted Raimi, que é o irmão do Sam Raimi, né? E a Traci Lords, lá que veio do cinema adulto já nessa época, fazendo terror, fazendo outros tipos de filme. É bem interessante, é extremamente gráfico. Então fiquem atentos a isso. Só assista se você tiver bastante estômago. Ele é muito bom e essa parte gráfica ela não é top, porque é um filme de baixo orçamento, mas é bom o suficiente para te tirar do lugar comum, para te deixar em um estado de desconforto. Eu falei da outra vez que eles traz uma lembrança muito forte com o Maníaco lá do Joe Spinell, com a direção do William Lustig. É mais ou menos o mesmo filme, com mais violência, menos calibre A de efeitos especiais e menos qualidade no contexto geral. Você está se sentindo órfão daquela franquia que teve o original e o remake, coloque Skinner para suprir essa necessidade. Vale a pena assistir uma vez, está muito bom. O final desse filme, os últimos 30 minutos, você sente uma vontade quase incontrolável de parar o filme, de pausar para respirar de tantos efeitos gráficos que vão pintando. Duro de Prender, muito popular lá no Cine Trash, para quem pegou a sessão nos anos 90 e possui uma das piores traduções que eu vi na vida. Você também vai encontrá-lo com o título de Condenação do Além. Coloque aqui nos comentários sobre qual título ele foi exibido lá no Cine Trash, que eu não peguei essa sessão. Se foi o Duro de Prender ou um Condenação do Além. Contei até esse pôster com Condenação do Além. Uma vez eu falei sobre essa obra e colocaram nos comentários. Eu não sei se é verdade, não fui averiguar que o título tem esse Duro de Prender por conta do Renny Harlin, que anos depois ele iria fazer Duro de Matar 2 e os distribuidores sambaram nessa fama. Não me faz o menor sentido, mas se tratando de brasileiro, eu acredito em tudo. É um dos melhores filmes dentro desse subgênero. Ele é muito especial porque você pensa em filme de prisão, gênero de crime, Papillon, Fuga de Alcatraz, Garantia de Morte, Condenação Brutal, gênero de ação. Você não pensa em terror. Coloque também aqui embaixo qual outro filme de terror em prisões. Tem que ter o ponto central, prisão, não é 10, 5 minutos. Viggo Mortensen como protagonista, antes de Senhor dos Anéis, iniciozinho de carreira, a história dessa prisão de um homem que foi condenado à cadeira elétrica e ficou bravo com isso, morreu, mas voltou como fantasma para décadas depois colocar um fim ao reinado de terror dos diretores, dos policiais. Ele atinge até os prisioneiros que não tem nada a ver com a história. Eu vou atacar todo mundo, eu tô bravo, tô nem aí.
Vamos fazer novas vítimas. Uma obra bem competente, consegue trazer uma história envolvente e efeitos especiais, e um terror que, quando explode, consegue capturar a nossa atenção, consegue trazer arrepios, e com o Viggo Mortensen como protagonista, ele também atribui toda essa qualidade. Obra essencial para quem gosta dos anos 80 e para quem ama esse subgênero. Not a pleasant place to spend one's life, is Miss Walker. Prison. Eu o desejo, uma história de vampirismo, o filme mais obscuro que eu indico no vídeo de hoje. E se você assistiu no Cine Trash, se dê por satisfeito, porque você não iria conhecê-la em nenhum outro lugar. Eu indiquei já uma vez em Filmes Obscuros, assisti faz um ano e meio, eu só conheci porque eu saio vasculhando de tudo. Porque ninguém fala sobre, a qualidade que você encontra é péssima de imagem, se bobear lá nos anos 90 na Band, estava numa qualidade melhor do que hoje, mas é um filme muito interessante, com direção de John Llewellyn Moxey, que eu considero o maior nome de diretores para a televisão de suspense e terror. É a história de um homem, de um estudante que tem a namorada trabalha como enfermeira e está recebendo diferentes corpos, né, pessoas que perderam a vida ou ataques. Ele começa a se suspeitar de um serial killer conforme ele passa a investigar. Ele quer uma grande história, ele entra nessa trama vampiresca. David Naughton como protagonista, lá de um lobisomem americano em Londres, e Brad Dourif, citei Brinquedo Assassino, o nosso astro, a nossa voz do Chuck. Eu acho curioso por trazer uma abordagem comum dentro do vampirismo para a televisão, uma obra com bastante atmosfera. Isso acaba suprindo eventuais necessidades gráficas, que é tranquila, não tem nenhuma cena mais forte para você mostrar para a família inteira, boas atuações, uma trama um pouquinho mais lenta, mas que consegue te deixar envolvido e deixar preocupado com a vida dos protagonistas, principalmente do David Naughton. Então aí, uma pérola obscura para você conhecer e assistir. Terminamos mais um vídeo agora, Terror Band Cine Trash. Coloca aqui embaixo qual o filme que mais te divertiu ou que mais te deu medo nessa década de 90. Muito obrigado por ter assistido, vejo todos vocês nas próximas semanas.